Você já parou para pensar se o Natal comemorado em 25 de dezembro realmente marca o dia do nascimento de Jesus Cristo? Será que a Bíblia confirma essa data? Ou estamos apenas seguindo uma tradição moldada ao longo dos séculos? Hoje, vamos embarcar em uma jornada intrigante para desvendar essa questão que desperta a curiosidade de tantos. Antes de começarmos, lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar até o final, pois as respostas podem ser mais surpreendentes do que você imagina. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais importantes da história cristã, descrito com detalhes nos evangelhos de Mateus e Lucas. Segundo os relatos, tudo começou quando Maria, uma jovem de Nazaré, foi visitada pelo anjo Gabriel. Ele trouxe uma mensagem que mudaria o curso da humanidade. Ela daria à luz um filho concebido pelo Espírito Santo, e ele seria chamado de Filho de Deus. Imagine o impacto dessa notícia. Ao mesmo tempo, José, noivo de Maria, precisou superar dúvidas e medos, mas foi tranquilizado por um sonho divino que confirmava que tudo fazia parte de um plano maior. Agora visualize a cena. Um decreto do poderoso imperador romano César Augusto obrigava toda a população a retornar às suas cidades de origem para um censo. José e Maria, mesmo diante das dificuldades da gravidez, enfrentaram a longa e árdua viagem até Belém. Ao chegarem lá, encontraram a cidade cheia, com as hospedarias lotadas, e o único refúgio disponível era um estábulo humilde. Ali, entre os animais, o Salvador veio ao mundo e foi deitado em uma manjedoura, um símbolo de simplicidade e humildade. Enquanto isso, nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos sob o céu noturno, até que foram surpreendidos por uma visão. Um anjo apareceu anunciando com alegria o nascimento de Cristo. Guiados pela mensagem, os pastores correram para ver com seus próprios olhos e encontraram Maria, José e o recém-nascido Jesus, exatamente como os anjos haviam descrito. Foi uma experiência que marcou não só suas vidas, mas também o início de um testemunho que ecoaria pelos séculos. Mas a história não termina aí. Algum tempo depois, sábios vindos do Oriente, guiados por uma estrela que os conduzia milagrosamente, chegaram ao local onde Jesus estava. Esses homens, conhecidos como magos, trouxeram presentes de grande valor: ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes carregava simbolismos profundos sobre a realeza, a divindade e o sacrifício que marcariam a vida do Messias. No entanto, é importante notar que, ao contrário do que muitas vezes é representado nos presépios natalinos, essa visita dos magos não aconteceu na mesma noite do nascimento de Jesus, nem enquanto ele ainda estava na manjedoura. Agora surge uma pergunta intrigante. Será que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Um detalhe importante é que os pastores estavam no campo com seus rebanhos, o que nos leva a questionar a época exata em que Jesus nasceu. Dezembro, segundo o calendário judaico antigo, corresponde ao mês de Kislev, uma estação de frio intenso e chuvas. Nessa época do ano, era improvável que pastores deixassem seus rebanhos ao relento. Além disso, viagens longas, como a de Maria e José para Belém, também eram raras no inverno, pois eram pouco práticas, perigosas e até ilógicas. As autoridades romanas, interessadas em arrecadar impostos e manter a população viva e ativa, dificilmente decretariam um censo nessa estação. Sob uma perspectiva histórica e cultural, a ideia de Jesus Cristo ter nascido em dezembro parece improvável. As condições climáticas e econômicas do Oriente Médio sugerem que o período mais provável para o nascimento de Jesus seria durante meses mais amenos, como abril, junho ou outubro. Esses meses estão associados a festividades judaicas importantes, como a Páscoa, abril, Pentecostes, junho, e a Festa dos Tabernáculos, outubro.
Nessa época, as condições eram ideais para viagens, com a colheita em andamento, famílias com recursos e alimentos armazenados e intensa movimentação nas cidades. Durante essas estações, agricultores contratavam trabalhadores para as colheitas e, com os lucros, as famílias se sentiam mais seguras para viajar. É nesse contexto que a narrativa de Lucas faz ainda mais sentido. Ao entender essas nuances históricas e culturais, percebemos que o nascimento de Jesus se alinha mais a um cenário de primavera ou outono, e não ao rigoroso inverno de Kislev. Durante o reinado de Herodes, rei da Judéia, a história nos apresenta Zacarias, sacerdote do turno de Abias, um detalhe com implicações importantes, segundo o primeiro livro de Crônicas 24:10. O rei Davi organizou os turnos sacerdotais em 24 grupos, cada um servindo por 15 dias. Isso nos dá uma base cronológica precisa. O 8º turno de Abias caía na 2ª quinzena de julho no calendário judaico, que começa entre março e abril, e não em janeiro como o nosso. Foi nesse período que, enquanto oferecia incenso no templo, Zacarias teve um encontro transformador com um anjo que anunciou o nascimento de João Batista. Isabel, sua esposa, concebeu logo após essa revelação, situando a concepção de João Batista em julho. A partir disso, 9 meses depois, chegamos ao mês de Nissan, o primeiro mês do calendário hebraico, que corresponde ao período entre março e abril no nosso calendário. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 24, lemos que Isabel, após engravidar, manteve segredo por 5 meses. No 6º mês de sua gestação, algo extraordinário acontece. O anjo Gabriel anuncia que Maria conceberia um filho. Essa concepção milagrosa ocorre justamente no 6º mês da gravidez de Isabel. Agora, para ligar os pontos. Se João Batista nasceu em Nissan, que é março ou abril, basta voltar 3 meses para encontrar o momento em que Isabel estava no 6º mês de sua gestação, janeiro ou fevereiro. Foi nesse período que Maria ficou grávida de Jesus. Contando 9 meses a partir de então, chegamos ao nascimento de Jesus, que teria ocorrido em setembro ou outubro, durante o mês hebraico de Tishrei. Apesar de estarmos acostumados a associar o nascimento de Cristo ao ano 1, aquele marco que divide a história entre antes e depois de Cristo, há um detalhe curioso. Houve um erro nos cálculos do calendário. Isso significa que, na verdade, o nascimento de Jesus aconteceu em uma data anterior ao que acreditamos, possivelmente entre os anos 6 e 4 a.C. Sim, é intrigante pensar nisso, mas calma, vamos explicar melhor essa questão que surpreende até hoje. Ao analisar a história, descobrimos que o calendário foi consolidado com base em cálculos imprecisos, feitos séculos depois do nascimento de Jesus. Posteriormente, estudiosos perceberam essa diferença, mas o calendário já estava tão amplamente utilizado que corrigir o erro seria impossível. Por isso afirmamos que Jesus pode ter nascido entre 6 e 4 anos antes de Cristo. Um paradoxo que pode parecer estranho à primeira vista. Para deixar claro, dizer que Jesus nasceu entre os anos 6 e 4 antes de Cristo não significa negar que ele é o Cristo, mas sim que o calendário foi ajustado de forma imprecisa. Apesar de algumas evidências sugerirem que Jesus Cristo pode ter vindo ao mundo entre setembro e outubro, por volta do ano 6 a.C., esse detalhe cronológico não é o mais relevante. O essencial é que Jesus encontre espaço em nosso coração diariamente. Pouco importa se celebramos o Natal no dia 25 ou 26 de dezembro, no início de março, ou até mesmo no último dia de agosto. O verdadeiro Natal acontece sempre que permitimos que o Messias renasça dentro de nós. A cada amanhecer, temos a chance de experimentar essa renovação divina que nos convida a viver sob a graça e o amor de Deus. A história do nascimento de Jesus vai além do evento físico.
Ela destaca a encarnação, o ato em que Deus escolheu se tornar humano, descendo à nossa realidade para estar mais próximo de nós. Esse gesto de humildade divina não apenas marcou a história, mas também simbolizou o início de um plano de salvação que mudaria o curso da eternidade. Belém, então, não é apenas um ponto no mapa, mas o cenário onde o amor e a graça de Deus começaram a se manifestar de maneira tangível e transformadora. Para os cristãos, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Seu nascimento não foi apenas o início de uma vida extraordinária, mas o ponto de partida de um caminho que culminaria no sacrifício redentor na cruz. A celebração do Natal remonta a esse evento que inaugura a história da salvação, unindo a humanidade em torno de uma mensagem de esperança e redenção. A escolha do dia 25 de dezembro como data para celebrar o nascimento de Jesus Cristo não tem base em registros bíblicos diretos, mas em decisões históricas e culturais tomadas pela Igreja Católica nos primeiros séculos do cristianismo. O dia 25 de dezembro coincide com importantes festividades da antiguidade, como as Saturnais romanas, em homenagem a Saturno, e o Dies Natalis Solis Invicti, ou o nascimento do Sol Invencível. Essas festividades celebravam o solstício de inverno no hemisfério norte, um momento simbólico em que os dias começam a se tornar mais longos, representando a vitória da luz sobre a escuridão. Ao escolher essa data, a Igreja aproveitou um período já significativo e festivo para as populações pagãs, facilitando a aceitação do cristianismo ao redirecionar as práticas existentes para um contexto cristão. Essa estratégia foi uma forma de sincretismo cultural que ajudou na expansão do cristianismo. O Natal é a celebração do amor divino que se encarnou na forma de um bebê em Belém, trazendo consigo uma mensagem transformadora para toda a humanidade. Que essa época nos inspire a ir além dos gestos exteriores e abraçar os valores que ela representa, como o amor genuíno, a empatia e a esperança renovada. Que o espírito do Natal seja refletido em nossas ações diárias, não apenas em dezembro, mas em todos os dias do ano, irradiando luz e propósito em nossos caminhos. Que o verdadeiro significado do Natal toque profundamente nossos corações e encha nossos lares de alegria, paz e propósito. Que a mensagem do presépio nos lembre do presente extraordinário que é a vida de Jesus Cristo, motivando-nos a compartilhar essa luz com o mundo. Desejo a todos um Natal abençoado, repleto de amor e harmonia. Que a estrela de Belém brilhe intensamente sobre seus caminhos, guiando-os para um futuro cheio de realizações. Que tal aproveitar esta época para refletir sobre como você pode ser luz na vida de alguém? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias da Bíblia e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.